Essa semana passada chegou aqui para mim uma caixa grande da Raiva. E essa caixa grande, a hora que eu cheguei, eu falei, ué, não pedi produto. E eu abri essa caixa. Chegou essa caixa, eu abri essa caixa e pensei, falei, ué, não pedi nada. E a hora que eu abri essa caixa, tinha alguns prêmios que eu tinha ganho. Tinha esse boné, tinha um moletom, tinha uma placa de 15K. E eu fiquei feliz, comemorei, recebi aquele meu prêmio, aquele meu reconhecimento. E eu lembrei do que eu tinha feito para ganhar esse prêmio. Ao mesmo tempo, me passou uma sensação de que talvez eu não tivesse sentido falta nenhuma se eu não tivesse ganho. Por quê? Porque eu não ia saber que eu poderia ter ganho. E quando eu ganhei, eu lembrei. Falei, uau, isso é fruto de um sacrifício, isso é fruto de algo que eu fiz para merecer isso. Certo? Peraí que eu quero fazer uma coisa aqui. Pronto, tirar esse plano de fundo desfocado. Talvez muitos de vocês poderiam estar recebendo essa caixa. Talvez muitos de vocês poderiam já ter recebido essa caixa muito antes de mim. E você nem sabe que poderia ter ganho essa caixa. Você nem sabe que poderia ter ganho esses mimos, que representam algo que você fez e conquistou. Você aprendeu, lembra? Aprendeu, tentou, melhorou, conquistou. Só que se faltou um pouquinho, você não conquistou, você nem sente falta. Por quê? Porque a tua vida continua normal. Não mudou nada na sua vida, e aí que está o desafio, e aí que está o problema. Se não mudou nada, a gente não sente falta do que poderia ter acontecido. E muitas vezes a gente continua contando as mesmas mentiras para nós mesmos. E aqui fica a pergunta, senhoras e senhores: quais mentiras você está contando para você mesma, para você mesmo? Quais mentiras você está contando para você? Que este é o seu melhor? Que você está muito cansada ou cansado? Ou que você está sem tempo? Ou que o produto está caro? Ou que a crise está muito grande? Que você não tem mais clientes para falar? Qual mais? Qual mais mentiras você está contando para você mesmo? Essa noite, 2:30 da manhã, meu filho acordou e não queria dormir mais. E aí, minha esposa foi lá, tentou fazê-lo dormir, ficou com ele até umas 3:30, 3:40, e ela estava muito cansada. Ela bateu na porta do quarto e falou: amor, fica com ele um pouco, estou muito cansada, tá difícil para mim.
E ela me deu, eu fui lá pro quarto dele, ela me deu meu filho, eu fui lá pro quarto dele, e ele tava assim, inquieto, não queria mamadeira, não queria chupeta, ele ia se contorcendo, e eu tentando fazer ele dormir. E eu fiquei até às 7h25 da manhã, naquele. Dorme um pouquinho, acorda, ele dorme um pouquinho, acorda, dorme com ele deitado, acorda. E eu fiquei pensando, quando uma pessoa que não tem filhos, uma pessoa solteira, quantas vezes eu virei à noite na balada e eu não estava cansado. 5 horas da manhã eu estava tomando uísque com Red Bull, ouvindo um som. E ontem, quando passou o pensamento na minha cabeça do, puxa, que saco, meu filho não dorme, poxa, eu estou cansado. Eu lembrei dessa mentira que eu já contei para mim um dia. Da mentira que eu já contei para mim um dia de que era aquilo, eu não estava cansado. E eu me e eu pensei, eu não tenho o direito de estar cansado. É meu filho. Eu não tenho o direito de pensar, poxa, que saco, ele está tirando horas de sono. É meu filho. E se eu precisar ficar acordado a noite inteira, eu vou ficar. Eu não tenho o direito de estar cansado, eu não tenho o direito de contar essa mentira para mim. Que eu posso muito mais do que eu penso que posso. O que você faria hoje, no dia 1º de abril? O que você faria hoje? Quantas ligações você faria? Quantos clientes você abordaria? Quantas reuniões de venda você faria pela vida de quem você ama? Senhoras e senhores, quantas? Quantas? 5? 10? 15? Se a vida de quem você ama dependesse de você avançar o seu ranking atual, hoje, você avançaria? Fica aqui a pergunta. Quais mentiras você está contando para você mesmo? Quantas ligações fossem necessárias? Disseram aqui no chat. Quantas são necessárias? Eu lhes pergunto. Quantas? Quantas ligações são necessárias para que você cresça um pouco mais e faça algo que você nunca fez? Eu vou falar hoje com 84. Então fale com 85. A gente vive hoje num mundo em que é tudo muito fácil. É tudo muito fácil. Você vai no supermercado na esquina da sua casa, todas as frutas, vegetais e alimentos do planeta estão ali disponíveis. Você escolhe o que quer, passa o cartão de crédito, ou melhor, nem precisa ir no supermercado através desse aparelho aqui. Você pede e chega na porta da sua casa.
Você não precisa adubar a terra, você não precisa plantar semente, você não precisa esperar chover, você não precisa proteger tua colheita, você não precisa esperar a florada, a frutificação, colher a fruta. Não precisa de nada disso. Você pede no iFood. Você não precisa nem cozinhar mais, se você não quiser. Aí hoje, as pessoas não precisam nem mesmo ir no escritório. Por quê? Porque o home office. Você não precisa bater na porta dos seus clientes com uma sacola de produtos embaixo do braço. Você não precisa nem sequer comprar estoque de produto. Você não precisa fazer uma demonstração. Você não precisa gastar 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar, mais o seu tempo demonstrando o produto, mais o seu investimento em estoque. Você não precisa. Você manda um WhatsApp e a gente esquece de valorizar. A gente esquece de apreciar o quão fácil é a nossa vida. Ah, Beto, não. Minha vida não é fácil assim, não. Imagina, Beto. Nossa, aqui em casa a gente passa dificuldades financeiras. Aqui em casa eu tenho que ralar para botar o pão de cada dia na nossa mesa. É muito difícil. Mas você tem casa, você abre a torneira da sua casa, sai água limpa. Você abre o chuveiro, sai água limpa e quente. Você tem a privada, porque tem gente que nem privada tem. Você tem saúde para estar aqui nessa conferência hoje. Você tem internet na sua casa. Você tem um computador ou um celular que te permite se conectar aqui. O que é mais que você precisa? Parar de contar mentira para nós mesmos. Parar de olhar para a nossa dificuldade e olhar o tanto de bênçãos e oportunidades que temos. E dar o devido valor para isso. Quantas pessoas nesse planeta, e você não precisa ir longe, você não precisa ir longe. Talvez se você é de São Paulo, você mora a menos de 5 ou 10 minutos de uma favela. Ou de um viaduto, em que tem alguém lá embaixo da ponte, dormindo em cima de um papelão. Por diversos motivos, que talvez tenha sido até mesmo escolha dela. Mas, quando a gente olha para isso, e olha para nós, olha para a nossa realidade, olha para o que temos. Se você começar a agradecer, a encontrar motivos agora para agradecer, quantas coisas você agradeceria? Dos seus pés que podem te levar, das suas pernas que podem te dar força e te sustentar, da saúde dos seus órgãos, do seu coração que pode bater, do seu pulmão que pode respirar, do seu estômago que pode se alimentar, do seu intestino que pode absorver seus nutrientes e te manter saudável, do teu cérebro que te faz pensar, dos seus olhos que te fazem enxergar, da tua boca que te faz falar, dos seus ouvidos que te fazem escutar, dos seus filhos, dos seus pais, da sua casa. Quantas coisas você pode agradecer nos próximos 2 minutos? Farei uma lista de mais de 50, com certeza. De motivos para a gente olhar e falar assim, eu não tenho motivo nenhum para não dar o meu melhor hoje.
Eu não tenho motivo nenhum para não fazer as minhas 85 ligações hoje. Eu não tenho motivo nenhum para não avançar 2 rankings em abril, não só um. Porque minha vida é muito fácil. Eu dormi numa cama quentinha hoje. Se estava calor no ar-condicionado, se estava frio na cobertinha. A minha vida é muito fácil. Eu tenho obrigação de parar de contar mentiras para mim mesmo. Eu tenho obrigação de olhar no espelho e entender que a única pessoa que eu posso mentir na minha vida e que eu devo mentir todos os dias é para esse fracassado que mora em cada um de nós. Esse fracassado que mora aqui dentro e que todos os dias vem nos boicotar. Esse fracassado que vem dizer assim, não, você não pode. Não, para ele é mais fácil. Não, o produto é caro. Não, você não vai conseguir. Para este fracassado que esquece o quão fácil é a nossa vida, o quão tecnológica é a nossa vida. É para ele que você tem que mentir. É para ela que você tem que mentir. Para essa fracassada que mora aí dentro de você. Para esse fracassado que mora aí dentro de você, de cada um de nós e de mim. Para esse fracassado que disse que eu precisava dormir essa noite e reclamou quando o meu filho chorou. É para esse fracassado, para essa fracassada que você vai mentir hoje. E que você vai mentir amanhã. E que você vai mentir todos os dias da sua vida. Por quê? Por que você vai mentir para ele? E essa resposta é só você que pode me dar. O porquê. Ou por quem. Por quem? Por quem você vai fazer o seu melhor mês na história da raiva? Por quem? Pelo quê? Que negócio fácil que você faz. Que oportunidade de negócios surreal que você tem. Como é fácil. Mandar uma mensagem no WhatsApp e oferecer saúde para as pessoas. Tem gente que está acordando 4 horas da manhã para pegar 3 circular, vai bater laje, vai limpar banheiro. E você está aqui no conforto da sua casa, ou no seu carro, indo para o seu trabalho, podendo pegar o seu celular e ganhar R$ 1.000 hoje, utilizando esse dedo. R$ 1.000, utilizando esse dedo, no dia. R$ 1.000 no dia, utilizando o seu WhatsApp. Então, senhoras e senhores, que o dia da mentira seja celebrado. Seja celebrado pelas mentiras que já contamos para nós mesmos e que nos impediram de sermos mais do que poderíamos ser. E que possamos celebrar a morte dessas mentiras e que a partir de agora, todos os dias você se lembre que só tem uma pessoa que você vai mentir todos os dias, que é o fracassado e a fracassada que mora na mente de cada um de nós. E ele existe desde sempre, desde o princípio da humanidade, quando Eva foi enganada e mordeu a maçã. É esse mentiroso que você tem que matar. Um mentiroso que te tira do seu caminho. O caluniador que tira o seu potencial maior. Porque se você está aqui nessa sala hoje,
tendo a oportunidade de levar mais saúde, mais oportunidade, mais esperança, mais visão para outras pessoas, não desperdiça isso. Não desperdiça isso. Senhoras e senhores, eu quero aqui convidar um cara que eu tenho visto a cada dia nos nossos relatórios. Eu conheço pouco, vi ele poucas vezes pessoalmente, mas já vi ele e a esposa, uma energia incrível, maravilhosa. Toda vez que eu os encontro, eles estão transbordando energia. E eles são novos na Hive, são jovenzinhos aqui. Mas desde o momento que eles iniciaram, eles vêm se destacando, vêm ocupando um lugar de destaque. Toda vez que eu abro meus relatórios, os nomes deles sempre estão ali, né, nos top venda, e estão crescendo a cada dia mais. E vocês sabem, nos enche de alegria quando nós encontramos pessoas que pegam essas sementes que nós lhes damos e realmente as semeiam incansavelmente. Com vocês, Nicolas Nunes. Compartilha aqui, meu irmão, tua história e passa para esse pessoal aqui uma dica para que abril seja o melhor mês de suas vidas na Hive. Bom dia, galera. Meu Deus, que aula, hein? Que aula. Bom dia a todos, gente. Parabéns aí pela Bom conexão. dia, meu irmão. Tô aqui na escola, tô de aula vaga. Quando eu recebi o convite do Beto ontem, fiquei super feliz. Tinha uma aula planejada hoje, inclusive uma aula parecida com o que o Beto tá dando. Então, hoje eu tava falando para os meus alunos que eu dou projeto de vida, né? E essa aula era sobre compromisso, né? Compromisso e generosidade. E é basicamente o que a gente está aprendendo aqui hoje. Então, esse movimento, essa questão com a raiva, né, está sendo através disso, de compromisso e generosidade com os meus clientes, tanto os pacientes quanto o pessoal que está vendo o que a gente está fazendo com a saúde deles. Então, quando a gente conheceu a raiva, meu Deus do céu, para mim foi um mandado de Deus na minha vida, assim, da minha esposa, porque era tudo que a gente sempre sonhou ter. Se ficar um pouquinho de barulho, é as crianças aqui no intervalo, tá, gente? Mas com tudo que o Beto falou hoje, eu coloquei algumas coisas aqui para vocês que pra gente tá dando super certo. O Beto mencionou aí a questão de aonde nós estamos, né? A gente é de um bairro carente, gente, aqui. O Diet mesmo conhece, a Elzinha conhece aqui. Então, quando eu vim com a proposta da Hive nesse bairro, não foi só para vender. Não foi só essa questão. Foi em si mudar a saúde dessas pessoas que estão aqui. Hoje em dia eu trabalho numa escola particular, onde eu estou hoje há 13 anos. Eu tenho 3 faculdades e 2 pós-graduação. Eu fiz um ano de psicologia, eu uso muito isso nas minhas aulas. Então, eu gosto de mudar algumas questões que as pessoas têm da sociedade, né? Inclusive em bairros carentes. E quando eu ouvi uma pessoa falando para mim que eu não conseguiria vender esse tipo de suplementação aonde eu moro, isso foi a gasolina sendo jogada dentro de um fósforo, sei lá, de uma pequeno pavio que tinha dentro de mim. E eu peguei isso como compromisso de poder levar a saúde, não importa o preço do produto. E a gente não acha o nosso produto caro, viu, gente? Eu já vendi outras suplementações já, mas não suplementações de qualidade. Então, a gente faz um trabalho com os nossos clientes aqui, com os nossos pacientes de compromisso e generosidade, que é levar ele até o seu objetivo. Então, sempre quando a gente vai indicar algum produto, né, o nosso ticket médio aí é um pouco alto, sim, a gente gosta de trabalhar com ticket médio alto, justamente para poder atingir as metas. A gente mirou no 15K no mês de março, acabamos aí parando no 7, mas eu acho que eu vou ter que mirar no 30 esse mês para poder bater 15, porque eu quero estar no presencial, eu quero estar lá junto com os embaixadores e os 15K no evento presencial, então é uma meta minha no mês de abril. Esse dia da mentira, inclusive hoje é o dia
é o aniversário do meu pai também. Então, parabéns, pai. Depois eu vou te mandar esse vídeo aqui. É, a gente planeja o nosso mês de acordo com a Hive. Então, no mês de março ali, nós tivemos a baixa da nossa creatina, né? Reduziu aí o preço da creatina. Então, eu incentivei as vendas da minha equipe aqui de vendas com a creatina. Então, eu fiz uma campanha com eles. Então, a gente vendeu bastante. Eu queria que todo mundo aqui conhecesse a creatina da Hive, a qualidade que é, né? Eu acompanho os clientes, então eu sempre estou mandando mensagem perguntando se tomou. Eu não mando todas as semanas, claro, mas eu mando ali uma vez por semana, se está tomando certinho, se está tirando foto, porque eu gosto de ver essa evolução no corpo da pessoa. Eu gosto de reconhecer também, né, se a pessoa conseguiu chegar no seu objetivo. Então, eu sempre dou algum brinde, dou alguma coisa. Então, caramba, você perdeu 3 quilos, meu, vou mandar aqui para você mais 5 doses do Luzit aqui que você comprou. Parabéns, meu, espero que você perca mais 3. Então, eu incentivo os meus clientes. Então, isso torna não só um cliente, mas um amigo, uma pessoa que eu tô ali, com certeza, contribuindo para que ele mude a saúde. Então, como eu estou já há 13 anos falando de saúde, gente, para mim é algo natural querer levar saúde para as pessoas. Isso na sala de aula, os meus alunos sabem muito bem disso. Então, quando tá engraçado um pai falar comigo aqui, uma história para vocês aí. Um pai falou assim: Nossa, professor, eu vi que você agora tem uma marca de suplemento, né? E meu filho comentou da creatina. Mas meu filho não pode tomar creatina, não passou no médico ainda. Aí eu falei assim: Pai, já faz 13 anos que eu falo da creatina na sala de aula. Então, não é porque eu tenho uma marca de suplemento, eu não ofereci o seu filho comprar da minha marca, né? Eu falei para ele que ele precisa tomar creatina, sim, que vai ajudar ele na concentração, ajuda na construção de massa magra, né? Ajuda na questão de ansiedade, depressão, né? Então, a creatina eu estou falando faz 13 anos, pai. Mas é assim, não precisa passar no médico, tá? Eu vejo que seu filho às sextas-feiras come o pastel que é encharcado de óleo, né, e uma Coca-Cola. Eu acho que o senhor não passou com ele no médico. Eu falei exatamente assim, gente, para esse pai. Hoje em dia ele é meu cliente de creatina, tá, gente? Então, foi um baque para ele eu ter dado essa resposta. Eu no começo assim, meu Deus, não era para ter falado dessa forma, mas o menino tá obeso, né? E aqui no nono ano a gente tem um trabalho de obesidade infantil e diabetes, né? Então, é até triste saber que uma escola tem pastel. Já há muito tempo eu tento tirar isso daqui da escola, mas um passarinho só não consegue, né? O que me trouxe, e eu tenho esse compromisso, né, com a Hive, é a questão do reconhecimento que o Beto falou. Quando chegou minha plaquinha de 3K e 7K junto, no mesmo mês, gente, eu fiquei o meu coração fervendo quando eu vi os meus reconhecimentos, porque aqui na escola nunca tive isso. Foi uma dor que eu tive, né? Então, hoje, trabalhando como professor de educação física, professor de arte aqui na escola, e também essa questão de psicologia, né, que é o projeto de vida, que é você ajudar aí os alunos a chegar na vida de empreendedor, até mesmo. Eu tenho mostrado para eles na sala de aula que a Hive vai chegar com tudo, gente. E se eles um dia quiserem trabalhar com a Hive futuramente, eles vão conseguir, porque o reconhecimento que muitas empresas não têm, aqui tem tudo, gente. Tem reconhecimento, tem motivação, tem pessoas capacitadas para nos ensinar. Então, hoje em dia, até mesmo na sala de aula, eu já comecei uma lição com eles aí de deles contarem a história dele. Olha que engraçado, né? E, meu, se vocês ouvirem as histórias dele, gente, vocês ficam apaixonados. Eu sou extremamente apaixonado pelos meus alunos, tá, gente? O problema das escolas não são os alunos, tá? Então, aqui dentro da Hive, o compromisso e a generosidade tem que estar alinhado com vocês. Uma dica que eu dou de vendas é sempre você estar combinando produtos, gente. Então, se vocês querem aí bater aí as metas, pegar sua plaquinha, como o Beto disse, 3K, 7K, 15K, que seja, qualquer uma dessas vai ser um incentivo muito grande para que você continue fazendo o trabalho, né? Não mentindo, é, não procrastinando também, não se auto-sabotando. É você fazer essa estratégia, gente. Eu sempre ofereço 3 produtos, tá? Então, a creatina é o produto que eu sempre indico, o nosso termogênico.
que vai dar energia aí para trabalhar, para emagrecer, perder gordura corporal, e nosso suco verde também. Então, eu sempre ofereço esses 3 produtos, tá? E a pessoa fala assim: nossa, Nicolas, eu não tenho para agora esses 3, mas eu vou levar 2. Então, assim, sempre quando eu ofereço 4, a pessoa leva 2, ou ofereço 4, a pessoa leva 3, eu ofereço 2, a pessoa leva 1. Eu nunca ofereço um produto só, porque o não é mais fácil, gente. Então, é uma dica que eu dou que funciona muito na questão de vendas aí, como hoje a aula é voltada para isso, né? De depoimento aqui para vocês também, que eu vou deixar, para não me estender muito, que daqui 6 minutos eu entro na sala de aula. É, eu incentivar também os meus pacientes, né, meus clientes aí a continuar com a suplementação mensal. Então, o nosso termogênico, né, é pelo menos aí de 2 a 3 meses e depois faz a transição aí para o nosso suco verde, né, ali o de açaí cremoso também, chocolate com banana. Então, saibam, gente, não ser só vendedores, mas sim consultores do produto, né? Poxa, ó, você está tomando isso aqui, vai ajudar muito você, vai ajudar na sua concentração. A nossa creatina, gente, não existe creatina igual. A minha esposa está aqui na Cal, doutora Camila Nunes. Ela, até é engraçado falar que ela está grávida, né, de 8 meses. Toda vez que a gente vai no médico, o médico fala assim: Meu Deus, que você tá grávida, não parece estar grávida, só tem barriga, né? Só tem a barriga, o corpo tá normal, né? Por quê? É uma gravidez saudável. O médico tá ali, ele tá aqui, todo dia a dia, a gente grávidas obesas, grávidas com problemas na coluna, grávidas que não conseguem andar. Então, continuem fazendo atividade física, né? Incentivem os pacientes, né, os seus clientes aí a fazerem atividade física, que a obesidade só vem crescendo cada vez mais. E também, gente, eu gosto muito de promover. Então, essa cartela de cliente que a gente vem construindo, eu sempre pego indicações aí dos meus próprios clientes. Então, gente, se você tem aí alguém que você acha que faz sentido esse produto, né? Nós já tivemos essas aulas com os heads, mas eu estou fazendo isso desde ali de setembro, que foi quando eu entrei, setembro de 2024. E a minha trajetória na Hive, a gente, está sendo sensacional, tá? Eu tô amando isso aqui. Então, de tarde, como eu abri mão, né, de estar em outro colégio, inclusive da prefeitura, para estar na Hive de tarde, para mudar a minha vida. Por quê? É exatamente o que o Beto falou. O que eu quero deixar para os meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e agora um bebezinho que vai vir. Minha esposa está de 8 meses, então vem em maio aí. Vai vir no mês que a Hive vai fazer 2 anos, que foi um sinal de Deus também na minha vida. Então, é, gente, quando eu sentei com a minha esposa, eu falei assim, amor, eu preciso, nesse primeiro ano da Hive, até setembro, eu preciso acelerar o máximo que eu conseguir, porque isso é para o nosso futuro, não é para agora que eu estou construindo isso. Então, ontem mesmo era 10 horas da noite, a gente estava voltando do evento, né, que a gente fez ali numa academia, uma degustação, foi sensacional. Então, toda semana tem alguma coisa marcada. Eu sei que às vezes não dá tempo de postar nos grupos, de marcar vocês, mas tem sempre esse movimento dentro da Hive, gente. Então, eu reservo ali pelo menos umas 6 horas da tarde. Umas 6 horas da minha tarde para poder fazer Hive. Então, a Gabi falou de 85, aí eu já mandei mensagem para mais de 220 pessoas no período da tarde, fazendo acompanhamento. Então, isso tem ajudado muito na construção aí da carteira de clientes num bairro relativamente pobre, né, que o pessoal fala, mas aqui tem 220 mil pessoas, gente. Só onde eu moro tem 220 mil pessoas, que eu acredito que muitos conhecem aqui, a cidade de Tiradentes, que é o leste, o extremo leste de São Paulo, que é muito grande, né? E acredito que seja isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, Beto, Raive, galera toda. Aqui, ó, logo de manhãzinha, 86 pessoas aí na Cal. E se tiver alguma pergunta, pode me fazer, tá bom? Obrigado, gente. Isso aí, pessoal. Um dia abençoado para vocês. Chega de mentiras que não nos levam a nada e vamos só para as mentiras que nos fazem crescer. Beijo grande.